As gravações de segurança do hotel no Rio de Janeiro mostravam minha noiva cambaleando para dentro de um quarto com 4 homens às 2h47 da madrugada, 3 semanas antes do nosso casamento. O horário gravado na tela se queimou no meu cérebro como ferro em brasa. Mas o que me destruiu não foi apenas o que ela fez naquela noite. Foi a mentira elaborada que ela construiu ao redor disso. A forma como ela me olhava nos olhos todos os dias depois, planejando nosso casamento perfeito enquanto carregava um segredo que destroçaria tudo. Meu nome é Rafael Santos e esta é a história de como eu desapareci 48 horas antes de subir ao altar. E o que aconteceu quando todos perceberam que o noivo não voltaria mais. Tenho 30 anos, trabalho como engenheiro de software na TechCore Soluções há 7 anos. Bom salário, carreira estável, o tipo de vida onde você pensa que tem tudo sob controle. Conheci Larissa Mendes há 2 anos no churrasco de um amigo em comum. Ela tinha 26 anos, trabalhava como coordenadora de marketing numa agência de publicidade boutique em Ipanema. Tudo nela parecia perfeito. A forma como ela ria das minhas piadas ruins. Como ela me trazia café quando eu estava trabalhando até tarde. Os bilhetinhos que ela deixava na minha marmita. Por 2 anos, pensei que tinha encontrado minha pessoa. Ficamos noivos no Natal passado. Pedi em casamento no mesmo parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Ajoelhei na areia da praia enquanto ela chorou e disse sim. Os pais dela me adoravam. Meus pais a adoravam. Nossos amigos sempre diziam que éramos o casal que todos queriam ser. Planejar o casamento se tornou a obsessão em tempo integral da Larissa. Ela tinha boards no Pinterest, planilhas, contratos de fornecedores, empilhados na mesa de jantar do nosso apartamento. Marcamos a data para 15 de junho na Fazenda Vista Verde, um local que ela sonhava desde pequena. Tudo estava perfeito até a despedida de solteira dela. Se você está gostando desta história até agora, por favor aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações para nunca perder um upload. Deixe um comentário abaixo me dizendo o que você faria nesta situação. E curta, se você acredita que honestidade importa mais que qualquer coisa num relacionamento. Agora, vamos voltar à história. A Larissa planejou a despedida de solteira para 3 semanas antes do casamento. Ela ia para o Rio com as madrinhas, 7 mulheres no total. Sua madrinha de honra era sua colega de faculdade, Fernanda Lima, de quem eu nunca gostei muito. Algo sobre a forma como ela me olhava, como se estivesse constantemente julgando se eu era bom o suficiente para sua melhor amiga. As outras madrinhas eram uma mistura de amigas do trabalho e da infância. O plano era simples. Quinta a domingo no Rio. Shows, tratamentos de spa, festas na piscina. As coisas usuais de despedida de solteira. A Larissa tinha me mostrado o roteiro, cada atividade planejada hora por hora. Ela estava tão animada falando sobre isso sem parar por semanas. Eu não estava preocupado. Confiava nela completamente. Minha despedida de solteiro foi no mesmo fim de semana, mas mantivemos local. Apenas eu e 6 caras indo para uma pousada no interior do Rio para pôquer, pescaria e beber cerveja. Nada louco, nada que deixasse alguém desconfortável. O tipo de despedida de solteiro que você conta para sua avó. Saímos quinta de manhã. A Larissa me beijou no portão, sua mala já arrumada e esperando na entrada. Se divirtam, amor, ela disse, ajeitando minha gola como sempre fazia. Não deixe os caras te meterem em muita confusão. O mesmo vale para você, respondi, puxando-a para perto. Embora conhecendo suas amigas, confusão é praticamente garantida. Ela riu e prometeu me mandar fotos. Assisti o Uber dela partir. Então carreguei minha caminhonete e segui para o interior com os caras. A pousada tinha péssimo sinal de celular, o que era parte do apelo. Passamos a tarde de quinta pescando, não pegamos quase nada. E passamos a noite jogando pôquer enquanto meu amigo Tiago contava histórias cada vez mais ridículas sobre seus desastres amorosos. Era exatamente o que eu precisava. Apenas caras sendo caras, sem estresse, sem planejamento de casamento, apenas relaxamento. Na manhã de sexta, acordei com 17 chamadas perdidas de um número desconhecido do Rio. Meu estômago despencou imediatamente. Algo estava errado. Você não recebe 17 ligações do Rio às 3 da manhã, a menos que algo tenha dado muito errado. Saí para a varanda da pousada e liguei de volta, minhas mãos já tremendo. Senhor Santos,
Uma voz feminina profissional atendeu. Aqui é Linda Moreira, do Hospital Copa-Dor, no Rio de Janeiro. Temos uma Larissa Mendes aqui que te listou como contato de emergência. Meu coração parou. Ela está bem? O que aconteceu? Ela está estável, a senhora Moreira disse cuidadosamente. Foi trazida de madrugada com intoxicação alcoólica. Já a tratamos e ela está se recuperando, mas precisamos que alguém venha buscá-la e garanta que ela não fique sozinha pelas próximas 24 horas. Estarei aí em 6 horas, disse, já calculando o tempo de viagem do interior do Rio para a de capital. Posso falar com ela? Ela está dormindo agora, mas posso fazer com que te ligue quando acordar. Desliguei e imediatamente comecei a arrumar as coisas. O Tiago tentou me convencer a voar em vez de dirigir, mas eu precisava do tempo para processar. A Larissa tinha intoxicação alcoólica, séria o suficiente para ser hospitalizada. Que diabos tinha acontecido naquela despedida de solteira? A viagem até o Rio foram as 6 horas mais longas da minha vida. A Larissa me ligou por volta das 10 horas do hospital, sua voz fraca e apologética. Rafael, me desculpa muito, ela disse, e eu podia ouvir que ela tinha chorado. Eu nem lembro o que aconteceu. Estávamos numa boate e a Fernanda ficou pedindo shots e tudo saiu de controle. Tá tudo bem, disse a ela, embora a ansiedade estivesse me comendo vivo. O importante é que você está segura. Estou a umas 2 horas de distância. Obrigada por vir, ela sussurrou. Eu te amo muito. Também te amo, amor. Só descanse. Busquei ela no hospital às 14. Ela estava com cara péssima, pálida, exausta, vestindo as roupas de balada do dia anterior com uma pulseira do hospital ainda no pulso. A enfermeira me deu instruções de alta e um aviso severo sobre monitorar a ingestão de líquidos dela. Onde estão suas amigas? Perguntei, enquanto caminhávamos até o carro alugado que peguei. O rosto da Larissa ficou tenso. Estão no hotel. Disse para não virem. Só quero ir para casa. Dirigimos direto para o aeroporto sem fazer nenhuma parada pelo caminho e pegamos um voo noturno de volta para São Paulo. Durante toda a viagem de carro até lá, a Larissa mal disse uma palavra. Apenas olhava pela janela com uma expressão distante e cansada. No avião, ela dormiu a maior parte do voo, com a cabeça apoiada confortavelmente no meu ombro. Passei aquelas horas todas simplesmente encarando o assento na minha frente, tentando sem sucesso ignorar a sensação incômoda e persistente de que algo não estava batendo, de que havia alguma coisa errada que eu não conseguia identificar com clareza. A Larissa sempre bebia com responsabilidade e moderação. Ela conhecia muito bem seus limites e nunca os ultrapassava. Essa era uma das coisas que eu sempre admirei nela, sua capacidade de se divertir sem perder o controle. O que diabos tinha acontecido naquela noite para ela acabar parando no hospital? Que tipo de situação poderia ter levado alguém tão cuidadoso a esse ponto? Quando finalmente chegamos em casa, no sábado à noite, já era bem tarde e estávamos ambos exaustos. A Larissa foi direto para a cama sem nem tirar toda a roupa direito, caindo no sono quase instantaneamente. Ela dormiu por incríveis 14 horas seguidas, completamente imóvel, enquanto eu ficava na sala, navegando e mexendo obsessivamente nas redes sociais dela, procurando por pistas ou respostas. As outras madrinhas tinham postado diversas fotos da viagem inteira, mostrando festas animadas na piscina sob o sol, jantar em restaurantes caros e sofisticados, fotos da boate chique onde todo mundo parecia estar se divertindo pra caramba e aproveitando cada segundo. Mas havia uma lacuna estranha e notável. As fotos e stories de quinta à noite pararam abruptamente por volta das 23 horas, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Então, absolutamente nada até sábado à tarde, quando finalmente postaram algumas fotos do brunch de recuperação. Um dia inteiro tinha simplesmente sumido do registro das redes sociais, como se aquelas horas nunca tivessem existido. Disse a mim mesmo repetidamente que estava sendo paranoico e exagerado. A Larissa tinha bebido demais numa noite de festa, só isso. Era algo simples e direto. Acontece com todo mundo em algum momento. Riríamos disso algum dia no futuro. Contaríamos para nossos filhos a história engraçada e embaraçosa da despedida de solteira selvagem da mamãe, que foi longe demais e saiu do controle.
Mas por mais que tentasse me convencer, não conseguia me livrar da sensação persistente e angustiante de que estava perdendo algo importante, algum detalhe crucial que faria tudo fazer sentido. A Larissa se recuperou fisicamente nos próximos dias que se seguiram, mas estava visivelmente diferente, transformada de alguma forma, muito mais quieta e retraída do que o normal. Ficava encarando o vazio durante conversas comigo, como se sua mente estivesse em outro lugar completamente diferente, e se assustava visivelmente quando eu entrava no quarto inesperadamente, dando um pequeno pulo de susto. Sempre que eu te perguntava preocupado se estava tudo bem com ela, ela forçava um sorriso que não alcançava os olhos, e culpava vagamente o estresse crescente do casamento que se aproximava. As outras madrinhas voltaram para São Paulo no domingo à noite, e eu esperava sinceramente que a Larissa fizesse um debriefing detalhado com elas, como sempre fazia religiosamente depois de viagens em grupo, relembrando os melhores momentos e as histórias mais engraçadas. Mas ela não fez nada disso desta vez. Pelo contrário, ignorou completamente as ligações insistentes da Fernanda, mandou apenas respostas curtas e frias no grupo de WhatsApp das madrinhas e se recusou terminantemente a olhar as centenas de fotos que elas ficavam mandando constantemente, apagando as notificações sem sequer abri-las. Larissa, você está brava com suas amigas? Perguntei na terça à noite enquanto endereçávamos os convites. Não, ela disse rapidamente. Rápido demais. Só preciso de um espaço do caos do Rio. Planejamento de casamento já é estressante o suficiente sem ficar remoendo a viagem. Aconteceu algo que você não está me contando? Ela me olhou então, e por apenas um segundo vi algo nos olhos dela. Medo talvez ou culpa. Não aconteceu nada, Rafael. Só bebi demais e me fiz de idiota. Podemos, por favor, esquecer isso? Esqueci, mas não parei de pensar nisso. Quarta à tarde, chegou um pacote no nosso apartamento. Sem remetente, apenas meu nome escrito à mão. Dentro havia um pendrive e um bilhete manuscrito. Rafael, me desculpa por você ter que descobrir assim, mas você merece saber a verdade antes de se casar com ela. O que está neste pendrive aconteceu na sexta à noite no Rio. As imagens de segurança do hotel têm data e hora. Não estou tentando arruinar sua vida. Estou tentando te salvar de cometer o maior erro da sua vida. Um amigo. Minhas mãos tremeram incontrolavelmente segurando aquele pendrive pequeno e frio. Parte de mim queria desesperadamente jogá-lo fora imediatamente, confiar cegamente na Larissa, acreditar com toda a minha força que o que estava ali dentro era falso, manipulado ou tirado completamente de contexto, por alguém com más intenções. Mas uma parte muito maior de mim, a parte racional e que precisava de respostas, precisava saber a verdade, não importava o quanto doesse. Esperei com ansiedade crescente até a Larissa sair para o trabalho na quinta de manhã, seguindo sua rotina normal como se nada estivesse acontecendo. Assim que ouvi a porta se fechar e seus passos se afastarem pelo corredor, peguei o pendrive com mãos ainda trêmulas e coloquei no meu notebook, sentindo meu coração bater acelerado no peito. O arquivo de vídeo se chamava especificamente Hotel Palmas Douradas Câmera de Segurança. 3, 2 de junho, 2h15, 4h30. Respirei fundo e cliquei em play, sem saber se realmente estava preparado para o que viria a seguir. A filmagem em preto e branco mostrava um corredor silencioso de hotel, com carpete elegante e portas numeradas de ambos os lados. O horário estava claramente visível no canto inferior direito da tela, marcando cada segundo que passava. Às 2h47 da madrugada, as portas prateadas do elevador se abriram lentamente. A Larissa saiu de lá cambaleando visivelmente, claramente muito bêbada e desorientada, rindo alto e de forma descontrolada com 4 homens que eu não reconhecia de lugar nenhum. Todos pareciam estar na faixa dos 30 anos. Estavam bem vestidos com roupas caras e, obviamente, muito intoxicados também. Um dos homens, um cara alto de camisa social, estava com o braço possessivamente envolvido na cintura da Larissa, segurando-a firmemente. Ela estava se encostando nele de forma íntima, com a mão espalmada no peito dele, rindo de algo que ele dizia. O grupo parou em frente ao quarto de número 847, bem no meio do corredor.
Um dos homens passou um cartão magnético na fechadura eletrônica e a porta abriu com um clique audível mesmo na gravação silenciosa. Hum, Os 5 entraram juntos no quarto, a Larissa sendo praticamente carregada por um deles. A porta se fechou atrás deles com um baque surdo e final. Meu estômago virou gelo instantaneamente, como se tivesse engolido pedras congeladas. Acelerei a filmagem nervosamente, vendo os números do relógio correrem rapidamente. Às 4h17 da madrugada, exatamente 1h30 depois, a porta do quarto 847 abriu novamente lentamente. Os 4 homens saíram primeiro, um de cada vez, rindo entre si e se cumprimentando com tapinhas nas costas e apertos de mão, como se tivessem acabado de ganhar alguma competição ou conquistado algum prêmio. Então a Larissa finalmente apareceu na porta, completamente desarrumada, com o vestido torto e mal ajustado no corpo, cabelo completamente bagunçado e despenteado caindo sobre o rosto. Ela ficou parada ali no corredor por um longo momento que pareceu uma eternidade, encostada pesadamente na parede como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la adequadamente. Então, de repente, ela simplesmente se sentou no chão do corredor e começou a chorar copiosamente, com os ombros balançando. Às 4h31, precisos 14 minutos depois, a Fernanda apareceu apressadamente de outro quarto, localizado no mesmo corredor, alguns metros adiante. Ela se ajoelhou ao lado da Larissa, falando algo que não podia ser ouvido, e ajudou minha noiva a se levantar com dificuldade, sustentando-a pelos braços. As duas desapareceram juntas, de volta em direção aos elevadores, a Larissa praticamente sendo arrastada pela amiga. Assisti aquela maldita filmagem exatamente 17 vezes consecutivas, incapaz de parar. Cada visualização parecia uma faca afiada se enterrando mais e mais fundo no meu peito, rasgando tudo por dentro. Minha noiva, a mulher que eu amava e com quem planejava passar o resto da vida, tinha entrado voluntariamente num quarto de hotel com 4 homens completamente estranhos às 2h47 da madrugada e não saiu de lá até às 4h17. 90 longos minutos dentro daquele quarto. O que exatamente aconteceu nesses 90 minutos intermináveis não exigia muita imaginação ou criatividade para deduzir. Sentei ali completamente paralisado no nosso apartamento, que compartilhávamos há anos, cercado de pilhas de convites de casamento impressos, mapas detalhados de disposição de mesas para a recepção e contratos de diversos fornecedores, todos cuidadosamente organizados e arquivados pela Larissa ao longo de meses de planejamento, e percebi com horror crescente que minha vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira gigantesca. A mulher, com quem eu deveria me casar em apenas 2 semanas, a pessoa em quem mais confiava no mundo, tinha me traído brutalmente na própria despedida de solteira dela, e não apenas me traído de forma simples ou impulsiva. Não foi apenas um beijo bêbado e estúpido, ou um momento passageiro de fraqueza que poderia ser perdoado. Ela conscientemente passou 1h30 inteira num quarto fechado de hotel, com 4 homens desconhecidos, fazendo Deus sabe o quê, e então voltou calmamente para casa dias depois. Me olhou diretamente nos olhos sem pestanejar, e mentiu descaradamente sobre absolutamente tudo o que tinha acontecido. Não confrontei a Larissa imediatamente quando ela chegou em casa naquele dia. Eu simplesmente não conseguia. Precisava desesperadamente de tempo para pensar com clareza, processar toda aquela informação devastadora e descobrir exatamente o que fazer com ela. Naquela noite, quando ela finalmente chegou do trabalho cansada e normal, agi como se nada tivesse acontecido. Pedimos comida chinesa do restaurante preferido dela, assistimos juntos um filme qualquer na Netflix sem prestar atenção, e fomos dormir na mesma cama como se nada tivesse mudado em nossas vidas. Mas tudo tinha mudado irreversivelmente. Na sexta de manhã, bem cedo, liguei no meu trabalho alegando estar muito doente e incapaz de comparecer. Depois que a Larissa saiu para o escritório dela, seguindo sua rotina diária normal, completamente alheia ao que eu sabia, comecei metodicamente a reunir e organizar todas as evidências possíveis. Fiz múltiplas cópias de segurança do pendrive em diferentes locais, tirei dezenas de screenshots cuidadosos da filmagem mais relevante e incriminadora e coloquei data e hora precisas em absolutamente tudo para documentação futura. Então,
Com as mãos ainda tremendo levemente, comecei a pesquisar profundamente sobre o hotel e suas políticas. O Hotel Palmas Douradas, no Rio de Janeiro, tinha excelente reputação de segurança e privacidade. Liguei diretamente para a recepção do hotel, tentando manter minha voz firme e profissional, e expliquei cuidadosamente que era o noivo de uma hóspede que tinha ficado hospedada lá especificamente de 1 a 3 de junho, e que precisava urgentemente registrar um boletim formal sobre um incidente grave envolvendo ela durante aquela estadia. A gerente de segurança, uma mulher chamada Patrícia Valdez, foi simpática, mas profissional. Senhor, não posso compartilhar informações de hóspedes sem autorização adequada ou boletim de ocorrência. E se eu já tiver filmagens de segurança? Perguntei. Vocês conseguiriam confirmar a bioautenticidade? Houve uma pausa. Se o senhor tem filmagens da nossa propriedade, isso é uma preocupação séria. Pode me mandar? Mandei o arquivo por e-mail. Ela me ligou de volta 30 minutos depois. Senhor Santos, esta é filmagem autêntica da nossa propriedade. Onde conseguiu isso? Alguém me mandou anonimamente. Vocês conhecem a identidade das pessoas na filmagem? Uma delas é minha noiva. Estou tentando descobrir quem são os homens. Patrícia ficou quieta por um momento. Senhor Santos, vou ser honesta. Os 4 homens naquela filmagem faziam parte de uma despedida de solteiro, que estava no mesmo andar da despedida de solteira da sua noiva. Fizeram check-out sábado de manhã. Pode me dar os nomes deles? Não sem intimação judicial, mas se planeja seguir isso legalmente, posso preservar os registros. Agradeci e desliguei. Então era real. A filmagem era autêntica. A Larissa realmente tinha feito o que o vídeo mostrava. Em seguida, fiz algo que provavelmente cruzou uma linha. Acessei a conta do iCloud da Larissa. Tínhamos compartilhado senhas anos atrás por conveniência, nunca pensando muito nisso. Agora usei esse acesso para olhar as mensagens dela do fim de semana no Rio. As mensagens entre Larissa e Fernanda começaram sexta de manhã. Larissa: não lembro de nada depois da meia-noite. O que aconteceu? Fernanda: garota, você se soltou. Mas o que acontece no Rio fica no Rio, né? Larissa: Fê, sério, fiz alguma besteira? Fernanda: você se divertiu? É para isso que servem despedidas de solteira, não se estressa. Larissa: Fê, acordei com o vestido do avesso, me diz que eu não... Fernanda: escuta, não aconteceu nada com que você precise se preocupar. Você estava bêbada, flertou com os caras. Fim de papo. O Rafael nunca precisa saber de nada disso. Larissa: mas eu não consigo lembrar. E se algo aconteceu? Fernanda: então não é sua culpa porque você estava bêbada demais para consentir. Mas sério, para de surtar. Você vai casar em 3 semanas. Foca nisso. As mensagens me deixaram enjoado. A Fernanda sabia que algo tinha acontecido e, em vez de ser honesta, estava ativamente ajudando a Larissa a esconder. Continuei lendo. Mais tarde naquele dia, havia mensagens no grupo das madrinhas. Fernanda: meninas, lembrando que o que acontece no Rio fica no Rio. A Larissa teve uma noite difícil e ela não precisa que ninguém mencione sexta-feira no casamento. Jéssica: concordo, minha boca está fechada. Morgana: código feminino, né? A gente se protege. Raquel: ainda acho que ela deveria contar pro Rafael. Ele merece saber. Fernanda: Raquel, sério? Você quer estragar o casamento deles por causa de uma noite de bebedeira? A Larissa nem lembra, não tem nada para contar. Raquel: não é assim que funciona, Fé. Fernanda: então talvez você não devesse estar no cortejo. A conversa ficou quieta depois disso. Raquel, seja lá quem fosse, tinha tentado fazer a coisa certa e foi calada. Fechei o notebook e sentei em silêncio. O casamento era em 9 dias. 9 dias até eu supostamente ficar na frente de 150 pessoas e prometer amar a Larissa pelo resto da vida. 9 dias até me casar com alguém que me traiu e depois mentiu sobre isso todos os dias desde então. Eu podia confrontá-la, exigir a verdade, cancelar o casamento publicamente e deixar todo mundo saber por quê. Parte de mim queria isso. Queria que ela sentisse a vergonha e humilhação que merecia. Mas uma parte maior de mim queria outra coisa. Queria desaparecer.
Não por covardia, por controle. A Larissa controlou a narrativa desde o Rio. Controlou o que eu sabia, no que acreditava, como me sentia. Me manipulou com mentiras e meias-verdades. E eu estava cansado de ser manipulado. Então comecei a planejar minha saída. Sábado de manhã, disse a Larissa que precisava ir na casa dos meus pais no interior buscar algumas relíquias de família para o casamento. Ela mal olhou do notebook onde estava finalizando o mapa de mesas. Tá bom, amor. Dirige com cuidado. Carreguei minha caminhonete com tudo o que importava. Roupas, documentos, notebook, o HD externo com todos os meus arquivos pessoais. Já tinha transferido dinheiro da nossa conta conjunta para uma nova conta pessoal mais cedo naquela semana. Não tudo, apenas minha metade. Não estava tentando roubar dela. Estava apenas me protegendo. Dirigi até a casa dos meus pais e contei tudo. Minha mãe chorou. Meu pai parecia querer dirigir até São Paulo e confrontar a Larissa pessoalmente. Então, o que você vai fazer? Papai perguntou. Estou indo embora, disse. O casamento é sábado que vem. Não vou estar lá. Mamãe segurou minha mão. Rafael, tem certeza disso? Talvez você devesse conversar com ela primeiro. Pensei nisso, disse. Mas é o seguinte: se eu confrontar a Larissa agora, ela vai mentir. Vai chorar e pedir desculpas e implorar perdão. E parte de mim pode acreditar nela. Parte de mim pode se convencer de que pessoas cometem erros, que podemos superar isso. Mas você não acredita nisso? Papai disse. Não acredito, porque não é apenas sobre o que ela fez no Rio. É sobre cada dia desde então, quando ela me olhou nos olhos e mentiu. Quando planejou nosso casamento escondendo a maior traição do nosso relacionamento. Isso não é um erro, é uma escolha. Meus pais entenderam. Não gostaram, mas entenderam. Passei a semana seguinte na casa deles, amarrando pontas soltas. Escrevi uma carta para a Larissa explicando tudo o que sabia, incluindo screenshots da filmagem de segurança e das mensagens dela. Organizei para ser entregue no nosso apartamento sexta à tarde, o dia antes do casamento. Mandei e-mails para os padrinhos explicando que não estaria na despedida e que entenderiam por que em breve. Liguei para meu chefe e expliquei que estava lidando com uma emergência pessoal e precisaria de algum tempo. Não contei a ninguém para onde estava indo. Nem meus pais sabiam meu plano exato. Sexta à tarde, às 15 horas, mandei a carta para a Larissa via motoboy. Então desliguei meu celular, entrei na minha caminhonete e comecei a dirigir para o oeste. Não sabia para onde estava indo. Não me importava. Só precisava de distância entre mim e a vida na qual quase me casei. As ligações começaram por volta das 16 horas. Sabia porque tinha configurado meu telefone para encaminhar notificações de chamadas perdidas para meu e-mail. Às 17 horas, tinha 43 chamadas perdidas. Larissa, os pais dela, Fernanda, meus pais, os padrinhos, até a organizadora do casamento. Às 18 horas, recebi um e-mail do meu pai. Rafael, a Larissa ainda apareceu aqui histérica. Está dizendo que a carta são todas mentiras, que alguém está tentando arruinar a vida dela. Os pais dela estão ameaçando ação legal por difamação. O que quer que eu diga a eles? Respondi. Diga a verdade. A filmagem de segurança é real, as mensagens são reais, e eu não vou voltar. Sábado chegou, o dia em que deveria me casar. Em vez disso, estava sentado num restaurante na estrada perto de Goiânia, comendo pão de açúcar e assistindo ao nascer do sol através de uma janela engordurada. Meu telefone, que finalmente liguei de novo, explodiu com mensagens. A Larissa tinha mandado 127 mensagens. A maioria eram variações de "Por favor, me liga, precisamos conversar e posso explicar tudo". Algumas eram raivosas, me chamando de covarde por não encará-la. A Fernanda me mandou 3 mensagens longas me acusando de destruir a vida da Larissa por nada, alegando que a filmagem foi tirada de contexto e que eu estava exagerando. Meus pais me passaram a notícia de que o casamento foi cancelado. A Larissa ficou no local vazio e chorou enquanto a mãe dela gritava com qualquer um que quisesse ouvir que eu abandonei a filha no altar. Mas a mensagem mais interessante veio de Raquel Thornton, uma das madrinhas que nunca conheci de fato. Rafael,
Não sei se vai ler isso, mas tentei fazer a Larissa te contar a verdade depois do rio. O que aconteceu naquela noite não foi legal e ela deveria ter sido honesta com você imediatamente. Me desculpa por ter descoberto assim. Você merecia coisa melhor. Se serve de algo, acho que fez a escolha certa. Respondi. Obrigado por tentar fazer a coisa certa. Isso exigiu coragem. Nas semanas seguintes ao cancelamento abrupto do casamento, a história se espalhou rapidamente pelo nosso círculo social inteiro, como fogo incontrolável numa floresta seca. Algumas pessoas ficaram firmemente do lado da Larissa, alegando com veemência que eu fui cruel e impiedoso por simplesmente ir embora, sem ao menos dar uma chance justa para ela explicar sua versão dos acontecimentos, sem permitir que ela se defendesse adequadamente. Outras pessoas, especialmente quando finalmente viram com seus próprios olhos a filmagem perturbadora de segurança que compartilhei confidencialmente com alguns amigos mais próximos e de confiança, entenderam completamente e sem reservas minha decisão drástica de terminar tudo imediatamente. A Larissa tentou desesperadamente ligar para mim absolutamente todo santo dia, durante o primeiro mês inteiro após o rompimento. Depois, gradualmente, as ligações insistentes se tornaram apenas semanais, acontecendo toda segunda-feira à noite religiosamente, e depois mensais, sempre no mesmo dia em que deveria ter sido nosso casamento. Nunca atendi nenhuma dessas ligações, deixando todas irem direto para a caixa postal. Não havia absolutamente nada que ela pudesse me dizer ou explicar que mudaria fundamentalmente o que tinha acontecido naquela noite fatídica no Rio. Eventualmente, alguns meses depois, quando as emoções começaram a se acalmar um pouco, soube através de amigos em comum que ainda mantinham contato com ambos os lados, o que realmente tinha acontecido, com todos os detalhes naquela noite terrível no Rio de Janeiro. A história verdadeira saiu lentamente, pedaço por pedaço doloroso, conforme mais e mais madrinhas começaram a se sentir genuinamente culpadas e pesadas por seu papel ativo na dissimulação e encobrimento dos fatos. Na sexta noite, bem no início da madrugada, quando o grupo estava numa boate sofisticada na Zona Sul, a Larissa se separou momentaneamente do grupo principal de madrinhas para ir ao banheiro sozinha. Foi nesse momento vulnerável que os 4 homens que estavam na própria despedida de solteiro, em uma mesa próxima, começaram a pagar bebidas atrás de bebidas para ela no bar, flertando de forma cada vez mais agressiva e insistente. Ela já estava consideravelmente bêbada e desorientada, quando finalmente a convidaram para subir ao quarto de hotel de um deles para uma after-party privada e mais intimista. Segundo o relato das testemunhas que estavam presentes na boate naquela noite, a Larissa concordou e foi junto por vontade própria aparente, rindo e cambaleando, sem demonstrar resistência visível. O que exatamente aconteceu dentro daquele quarto fechado durante aquela hora e meia, ninguém sabe ao certo com precisão, porque a própria Larissa genuinamente não consegue lembrar da maior parte do que ocorreu, tendo apenas flashes fragmentados e confusos. Mas os 4 homens se gabaram abertamente e sem vergonha para os amigos deles depois, nos dias seguintes, sobre a garota bêbada e fácil da despedida de solteira, que topou fazer qualquer coisa que sugeriram. A Fernanda, que supostamente era uma das melhores amigas dela, encontrou a Larissa abandonada e sozinha no corredor do hotel às 4h30 da manhã, completamente desarrumada, confusa e chorando descontroladamente sentada no chão. Em vez de fazer a coisa certa e levá-la imediatamente ao hospital para exames, ou me ligar urgentemente para contar o que havia acontecido, a Fernanda egoisticamente decidiu proteger a reputação do grupo. Ela ajudou a Larissa a tomar um banho quente e demorado, trocar toda a roupa que estava usando, e juntas criaram meticulosamente a história falsa e ensaiada sobre apenas ter bebido demais e ficado doente por causa do álcool. A intoxicação alcoólica grave que efetivamente mandou a Larissa correndo para o hospital na manhã de sábado aconteceu várias horas depois, quando ela acordou com memórias fragmentadas aterrorizantes e tentou desesperadamente beber ainda mais para esquecer ou apagar as lembranças traumáticas e confusas da noite de sexta-feira. Essa segunda rodada de bebedeira não foi planejada ou parte da dissimulação original. Era simplesmente a Larissa
tentando se automedicar de forma destrutiva contra a culpa esmagadora e o trauma psicológico evidente com ainda mais álcool, fugindo da realidade. Algumas pessoas bem intencionadas poderiam argumentar e dizer que a Larissa foi genuinamente vítima naquela noite específica, que ela estava bêbada demais para realmente consentir de forma consciente e informada que o que aconteceu naquele quarto fechado foi tecnicamente estupro em vez de traição voluntária. E talvez, sendo completamente honesto e justo, haja alguma verdade substancial e válida nisso tudo. Mas eis o que eu não conseguia perdoar: as mentiras. Se a Larissa tivesse me ligado sábado de manhã e dito: Rafael, algo terrível aconteceu ontem à noite e preciso de você, eu estaria no primeiro voo para o Rio. Eu a teria abraçado, apoiado, ajudado a superar. Em vez disso, ela escolheu esconder. Escolheu voltar para casa e fingir que estava tudo bem. Escolheu me deixar planejar nosso casamento carregando um segredo que nos destruiria. Essa escolha, mais que qualquer coisa que aconteceu naquele quarto de hotel, foi o que acabou com nosso relacionamento. 6 meses depois do casamento cancelado, estava morando em Florianópolis e trabalhando remotamente para uma startup de tecnologia. Tinha começado terapia para processar a traição e reconstruir minha capacidade de confiar nas pessoas. Fiz novos amigos que não sabiam nada do meu passado. Uma noite, recebi uma mensagem no Facebook da Larissa. Era longa, detalhada, e pela primeira vez parecia genuinamente honesta. Ela admitiu tudo: os homens, o quarto do hotel, as mentiras. Explicou que teve medo de me perder, medo de ser julgada, medo de admitir o que aconteceu porque falar em voz alta tornaria real. Pediu desculpas pela dor que causou, pelo casamento que paguei milhares de reais e nunca aconteceu, pela vida que planejamos e ela destruiu. Disse que entendia por que fui embora e não me culpava. Terminou a mensagem com: espero que algum dia possa me perdoar, não por mim, mas por você. Você merece muito melhor do que eu te dei. Li aquela mensagem 3 vezes. Então fechei e nunca respondi. Algumas pessoas não merecem perdão, não porque são más, mas porque perdoá-las significa fingir que suas ações não importaram. As escolhas da Larissa importaram, mudaram a trajetória da minha vida inteira. Eventualmente, comecei a namorar de novo. Conheci uma mulher chamada Clara que trabalhava como veterinária e tinha sua própria história de desilusão e reconstrução. Fomos devagar, construímos confiança gradualmente e 18 meses depois ficamos noivos. Desta vez não havia dúvida, segredos, mentiras escondidas atrás de planejamento de casamento e boards no Pinterest. Clara e eu nos casamos numa cerimônia pequena no quintal dos pais dela com 20 pessoas presentes. Sem local grande, sem recepção elaborada, apenas 2 pessoas que se escolheram honesta e completamente. Quanto a Larissa, soube por amigos em comum que se mudou para o Rio e começou a trabalhar numa empresa diferente. Aparentemente está fazendo terapia e permanece solteira, trabalhando em si mesma. Parte de mim espera que encontre paz. Não por ela, mas porque carregar tanta dor e culpa eventualmente destrói uma pessoa. Mas na maior parte do tempo não penso nela. O dia em que desapareci antes do nosso casamento foi o dia que escolhi a mim mesmo sobre alguém que provou que sempre escolheria a mentira sobre a verdade. E às vezes escolher a si mesmo é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Se esta história tocou você, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Você já descobriu uma traição que mudou tudo? Como lidou com isso? Compartilhe sua história com nossa comunidade. E se ainda não fez, por favor se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para nunca perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir. E lembre-se, você merece alguém que escolhe honestidade mesmo quando a verdade é difícil.